Gideão, chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Junto ao povo Gideão, eu vou marcar a tua história. Te darei o livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. 32.000 era a quantidade de homens apostos para pelejar. Aparentemente, todos corajosos, preparados para lutar. Porém, há momentos que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Apregou, pois, agora aos ouvidos de todo o povo, dizendo: os covardes e medrosos, voltem! Boa noite, povo de Deus. Que Deus em Cristo possa estar abençoando a vida de vocês, todos que me ouvem nessa noite, todos aqueles que precisam, todos aqueles que querem ouvir uma palavra do Senhor. E nessa noite Deus tem uma palavra para o teu coração, uma palavra de encorajamento, uma palavra de persistência, uma palavra de decisão. Talvez você esteja aí nessa noite preocupado, preocupada, pensando o que vai fazer, como vai fazer. Nessa noite eu quero te dizer que Deus ele tem estratégias para te dar vitória em tuas mãos. Assim como Deus deu vitória a Gideão, quando os midianitas, os inimigos de Israel, estavam vindo contra ele, assim nessa noite Deus também quer te dar vitória, quer te dar estratégia contra todo levante, toda perseguição, toda perturbação que vem contra ti, contra a tua vida e contra a tua casa. Vamos meditar na palavra do Senhor? Hoje eu quero deixar para você o livro de Juízes, isso mesmo, Juízes, alguns versículos do capítulo 6, e depois a gente vai estar meditando em alguns versículos do capítulo 7, onde conta a história de Gideão. Aí você pode estar pensando, mas quem foi Gideão? Gideão na Bíblia foi um guerreiro. Na verdade, Gideão, ele viveu ali num tempo de juízes. Houve uma época em que a terra era governada por juízes. Não tinha reis, não tinha presidente. Eram juízes que Deus levantava para julgar as causas do seu povo. E ali estava Gideão, malhando o seu trigo no lagar, porque os israelitas, o povo de Deus, havia pecado mais uma vez contra o Senhor. E diz a Bíblia que Deus ele deixou que os inimigos atacassem Israel, deixou que Israel caísse na mão dos midianitas, um povo que era contrário a Israel, um povo que guerreava, que destruía as plantações, que tomava as terras, que se levantava para guerrear contra Israel. E aí, num desses dias em que Gideão já estava cansado de tanto guerrear e trabalhar, ele e o seu povo e os inimigos queridos, quando tudo estava pronto, quando Gideão ele fazia sua plantação, quando Israel chegava na época da sua colheita, diz a Bíblia que os inimigos vinham e roubavam tudo, o trabalho das mãos, todo o trabalho das mãos, tudo que eles tinham feito. E assim estava sendo. Durou mais ou menos 7 anos essa situação. Foi quando Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, olhou mais uma vez para Israel e levantou Gideão
O nome Gideão é um nome hebraico, quer dizer destruidor, guerreiro, poderoso. Ele foi o 5º juiz de Israel. Deus levantou ele como juiz de Israel para defender a sua terra e o seu povo. Então agora eu vou ler para vocês como tudo começou. No capítulo 6 diz assim: Glória a Jesus de Nazaré. Deus diz no capítulo 6 de Juízes, mais precisamente no versículo 14, onde Deus aparece para Gideão e diz, 13, 14, Gideão respondeu, Gideão falou com Deus aqui no versículo 12 do capítulo 6. Eu vou ler do 12. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse, você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu, se o Senhor Deus está conosco, com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão, vá nessa força, vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando, que você vá. Gideão respondeu, Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, porque ele era da tribo de Manassés, descendente da tribo de Manassés. E eu, Senhor, eu sou a pessoa menos importante, a menor da minha casa, a menor da minha família. Mas o Senhor disse, você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Entenda, queridos, que Deus, quando Ele escolhe alguém, Ele não está olhando a sua dificuldade. Ele não está olhando se você é pequeno, se você é grande, se você é mal visto, se você é bem visto. Não, não. Deus, a visão de Deus não é a nossa. A Bíblia diz que o homem olha o exterior, mas Deus não. Deus sonda o coração. Então, o que Deus ele quer encontrar é um coração voluntário, adorador, independente da sua descendência, independente da sua força, independente da sua coragem, porque quem vai fazer todo o trabalho é Deus. Você apenas vai ser o instrumento de Deus nas mãos do Senhor. Mas ele, na sua pequenez de ser humano, ele se preocupou, né? Porque os midianitas vinham há tempo destruindo as plantações, as colheitas, prejudicando o comércio, prejudicando o capital de Israel, prejudicando também não só a parte social, mas vinha prejudicando as finanças, vinha prejudicando também o emocional daquele povo, porque aquele povo se via ameaçado o tempo todo. Eu já quero te dizer nessa noite, assim como Deus ele levantou Gideão e o encorajou, Deus também está te encorajando nessa noite, não desista, porque o inimigo está te ameaçando, dizendo que você não pode, que você é fraco, que você é pequeno e que você vai ser derrotado. Você não vai ser derrotado. Veja o que Deus falou para Gideão. Gideão disse, Senhor, como posso, né? Ele olhou para Deus e disse, como posso, Senhor, libertar Israel, esse povo, a sua nação? Eu sou pequeno, minha família é a mais pobre, né? Então ele olhou para os recursos, ele olhou para ele. E Deus nessa noite te diz, não olhe para você, não olhe para ao seu redor. Olhe para o alto, que é de onde vem o teu socorro. Olhe para o alto, que é onde está o Criador dos céus e da terra. Não olhe para as suas forças, porque se você olhar para você, se olharmos para nós mesmos, vamos nos desanimar, porque vamos ver os nossos defeitos, as nossas falhas, nossa pequenez, e vamos nos amedrontar diante do inimigo. Mas Deus nessa noite te diz, tira o foco de você, da sua casa, das suas dificuldades, coloca o foco no Senhor dos exércitos. E então Deus respondeu a Gideão, né? Ele disse, como posso, né? Sou pequeno, sou da tribo de Manassés,
Aí foi dando muita justificativa para Deus, né? Eu sou a pessoa menor, mas menos importante da minha família, né? Quem sabe você também está pensando, eu sou pequena, sou pequeno, o menor da minha casa, a menor da minha família, não tenho condições nenhuma de fazer o que Deus está me pedindo. Não tenho condições nenhuma de servir ao Senhor. Ou então, não tenho condição nenhuma de enfrentar essa batalha. Sozinho, sozinha, você não pode, realmente não. Não tenho condição nenhuma de abrir esse comércio. Não tenho condição nenhuma de conseguir levar esse plano adiante. Mas assim, os teus projetos têm que estar alicerçados no Senhor. Você sozinho, você sozinha não vai conseguir. Porque os midianitas que te cercam podem querer te derrotar e vão derrotar. Porque na força do seu braço você não vai contra o inimigo, porque você não vai poder com ele. Mas eu quero te dizer nessa noite que se a mão do Senhor for contigo e o Senhor for na tua frente, tu serás vitorioso, tu serás vitoriosa em tudo que fizeres. Eu serei vitoriosa em tudo que eu fizer. Aí Deus respondeu, você pode fazer isso. E nessa noite Deus está te dizendo, você pode sim. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você pode fazer isso. Eu o ajudarei. Deus está te prometendo nessa noite. Não se preocupe, seja lá o que você tiver que resolver. Deus te ajudará. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Por que Deus estava dizendo isso? Porque quem esmagar as preocupações, os problemas, sabe, queridos? Quem esmagar a perseguição, os levantes, as mentiras, os enganos que vêm contra nós, quem ia e quem vai esmagar é o Senhor. Jesus, ele se levantou como rocha, uma rocha eterna, para destruir tudo aquilo que vem contra nós. Para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras das trevas. Quem sabe você está enfrentando perseguição, inveja, levante, sabe, queridos? Problemas sociais, problema no trabalho, em casa. Talvez seja seu filho, talvez seja seu esposo, talvez seja sua esposa, talvez seja lá na sua empresa, não importa. Eu quero te dizer que Deus, ele está sobre toda a terra e vê tudo o que se passa. Então ele respondeu, você vai nessa força porque eu sou contigo, Gideão. Então o Senhor ordenou a Gideão, vá com toda a sua força. Livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando. E Deus nessa noite te dá uma ordem, vá porque eu sou contigo. E Gideão respondeu, se tu estás comigo, então dai-me uma prova de que és tu mesmo que estás falando. Gideão ainda pediu ao Senhor uma prova. E por favor, não vás embora até que eu traga uma oferta. E ele ainda levou uma oferta ao Senhor. Pediu ao Senhor, fez para fazer prova do Senhor, levou uma oferta. E então Deus disse, eu ficarei aqui até você voltar. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito, porque era costume lá de Israel fazer esse tipo de oferta. Cozinhou um cabrito, fez pão sem fermento com mais ou menos 10 quilos de farinha, pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela e levou tudo e entregou ao anjo do Senhor, que estava debaixo do carvalho. Então o anjo do Senhor ordenou, põe a carne e o pão nesta pedra e derrame o caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou e em seguida o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a sua ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão, e o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto e disse apavorado, ai de mim, Senhor meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor respondeu, não fique com medo, tudo está bem, você não morrerá. Não fique com medo, povo de Deus. Tudo está no controle de Deus, vocês não morrerão. Essa peleja parece que é para te matar, essa tempestade parece que vai te matar, esses leões parece que vão te devorar, mas Deus te diz nessa noite, não tenha medo, sou eu mesmo que estou aqui falando com você na palavra. Sou eu mesmo que tenho visto o teu sofrimento. Sou eu mesmo que tenho visto quanto tempo você está aí nessa penúria, nessa peleja.
mas essa peleja não é mais tua, agora é do Senhor. Então permita nessa noite que o Senhor te dê estratégias para vencer. Será que você não observou ainda que com as suas mãos, com os seus planos, você não conseguiu sair do lugar? Mas Deus nessa noite te diz: ouça as estratégias, como Gideão ouviu. Sabe por quê, querido? Gideão estava ali 7 anos, malhando o trigo no lagar. O lagar era o lugar de prensar uvas e não de trigo. Mas por que ele estava fazendo isso, queridos? Porque ele estava colocando o trigo no lagar para enganar os inimigos, porque quando o inimigo chegava lá no lugar de malhar trigo, não achava. Então, foi a única estratégia que ele achou, né? O inimigo, toda vez que eles colocavam a colheita lá para malhar o trigo, ele já sabia o local e ia apropriadamente naquele local pegar a colheita. Mas só que Gideão começou a ficar sábio, né? Vamos dizer assim, e trocou de lugar. Agora ele colocava o trigo no lagar, porque quando o inimigo viesse, não ia achar. Foi a única forma que ele achou de defender a colheita deles. Mas Deus viu a luta, viu o coração de Gideão, viu nele um homem. Enquanto ele se achava um fraco, Deus via nele um guerreiro. Talvez você esteja se achando aí um fraco, um derrotado, mas Deus está te vendo, olhando para o teu nome, como ele olhou para Gideão, que o nome já falei aqui no princípio que significa guerreiro, poderoso. Deus está te olhando hoje como um guerreiro poderoso, uma guerreira poderosa. E é você mesmo, e é você mesma que Deus vai usar aí, ó, na tua casa, que Deus vai usar no teu trabalho, que Deus vai usar na rua. É você mesma. É em você que Deus achou graça. É em você que Deus achou confiança. Quer o diabo ou não, Deus achou graça em você. E é você que Deus vai usar para salvar os teus, a tua casa, os teus amigos, a tua nação, a tua rua. A missão começa dentro da nossa casa. A missão do povo de Deus começou dentro da própria casa, da sua própria rua, da sua própria nação. Então Deus escolheu você nessa noite, você é um escolhido. Então Deus escolheu você nessa noite, você é uma escolhida do Senhor. Não se sinta menor, porque alguém disse que você é menor. Você não é o que alguém diz, você é o que Deus diz. E Deus te diz nessa noite: você é o meu guerreiro, a minha guerreira. Vá nessa força, leve adiante a efeito os projetos, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Não te assombres, diz o teu Deus. E foi assim que Deus lhe deu vitória a Gideão, né? Foi assim que naqueles tempos de dificuldade, muitas vezes, né? Talvez aquele povo estava esperando uma outra forma, né? Talvez aquele povo estava esperando Deus levantar um rei, um guerreiro, valente, acostumado a lutar, mas Deus disse não. Sabe por quê, queridos? Porque eu vou te dizer nessa noite uma coisa muito importante, muito séria. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não vai pegar um guerreiro, Deus não vai pegar quem já tem, Deus não vai pegar o que acha que sabe e que pode. Deus vai pegar o que não sabe, o que não pode, para capacitá-lo a saber e a poder, pelo poder do nome de Jesus. Já reparou? Deus ele não usa esses que se acham, que acha que sabe tudo, sabe, queridos? Porque o nome que tem que sobressair é o do Senhor. O nome que tem que ser glorificado é o do Senhor. Talvez se Deus tivesse pegado um guerreiro forte, ele ia dizer que ele venceu os midianitas pelas mãos dele, e jamais Deus ia deixar de glorificar o nome dele nessa história, porque sempre quem tem que ser glorificado é o Senhor. Aí Deus foi lá e pegou um que ninguém dava nada e capacitou para guerrear e vencer. Por quê? Porque aí nesse caso, todos que olhassem iriam dizer: verdadeiramente foi o Deus de Israel que venceu essa batalha. Não foi Gideão, porque Gideão era fraquinho. Então todos olharam e viram que realmente Gideão sozinho não ia poder vencer, mas todos viram o Senhor na vida de Gideão. E eu quero te dizer nessa noite que todos vão ver Deus na tua vida e vai ver o que Deus vai fazer na tua vida e através da tua vida. Tome posse dessa palavra nessa noite. Então, em tempos de dificuldade, muitas vezes esperamos que Deus enuncie sua palavra, né, com trovões, relâmpagos, né, procuramos sua orientação. Equivocados, pensamos que Deus providenciará de algum modo extraordinário as soluções que procuramos.
Mas a verdade, né? A verdade da questão é que as respostas muitas vezes se encontram em nós mesmos. Gideão lutou em sua dedicação a Deus. Dia após dia ele procurou alimento e abrigo para sua família numa terra constantemente açoitada por invasores hostis. Gideão também encontrava-se sob pressão, queridos, extrema pressão para permanecer abastecido no enfrentamento dos seus inimigos. Sua libertação aconteceu de maneira inesperada. Foi quando Deus chamou Gideão para libertar os israelitas do governo de seus opressores. Semelhantemente a muitos de nós, Gideão sentiu-se incapaz diante de grande tarefa, né? Ele obedeceu, mas suas dúvidas o levaram a deter seus pés. Esperou muito tempo pela confirmação, pediu confirmação dali, pediu confirmação de lá, né? Esperou muito tempo por confirmação que Deus já lhe tinha dito. Quem sabe Deus já tem falado com você tantas vezes e você ainda está aí desacreditado pedindo confirmação. É você mesmo que Deus está falando nessa noite. É com você mesmo, é na tua casa, na tua família que Deus quer fazer. É você mesmo que Deus quer usar. É você mesmo. Talvez Deus tenha te dado sonhos, revelações em sonho. Deus tem falado contigo. Busque a minha face. Eu quero te capacitar, eu quero te fortalecer nessa batalha. Eu quero te dar estratégias para que você venha enganar e vencer o inimigo. Não vá de mãos vazias, não vá desarmado enfrentar o inimigo da tua alma. Não vá. As potestades espirituais malignas, elas são reais. A Bíblia diz que ela fica nos ares, né? Também Deus ele nos diz que o inimigo está ao nosso derredor, né? Espiritualmente se falando, procurando a quem tragar. Ele que usa as pessoas, ele que usa as circunstâncias contra nós. E Deus pode ver, porque Deus ele vê tudo, né? Talvez a gente não enxergue com os olhos carnais o inimigo ao nosso derredor, mas ele está. Eu quero dizer nessa noite que ele está querendo roubar o que Deus já te deu, roubar a tua casa, roubar a tua semente, sabe? Tua colheita, teus bens materiais, teus bens espirituais, tirar aquilo que tu mais ama. Mas eu quero te dizer nessa noite, vá nessa força, Gideão, confia no Senhor, não ouça a voz das suas emoções, do seu coração, porque enganoso é o coração do homem. Não ouça a voz do inimigo, não ouça a voz daqueles que não sabem nem resolver as suas próprias vidas, mas quer resolver a sua. Não ouça a voz do Senhor. Esse sim, você pode crer, confiar que Ele vai te dar vitória. E aí, queridos, depois eu voltarei ainda nesse texto falando da vitória de Gideão, porque depois disso aqui, Gideão foi guerrear. Depois de seguir as estratégias, Deus falou tudo como queria que fosse feito e Gideão seguiu passo a passo. E sabe o que aconteceu? Por ele ouvir e obedecer a voz do Senhor, ele foi vitorioso. E sabe o que vai acontecer com você? Quando você ouvir a voz do Senhor e obedecer, você vai se tornar uma pessoa vitoriosa nessa terra. Amém? Se até aqui o inimigo te derrotou, quero te dizer, a partir do momento que você der crédito à palavra do Senhor e obedecer, você nunca mais provará essas derrotas que têm te rodeado, como rodeava Gideão e o seu povo. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Que amanhã, se Ele permitir e quiser, voltaremos com essa palavra maravilhosa, falando mais um pouco da vitória de Gideão. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, já queremos te agradecer nessa noite, Pai, porque sabemos que só teremos vitória se o Senhor estiver em nossa frente. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua bondade, pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, por guerrear as nossas guerras. Obrigado, Senhor, por nos cobrir com o sangue de Jesus e nos livrar de todo o mal, de armadilhas, de levantes, de perseguições, de mentiras, de enganos que nem ficamos sabendo. Mas o Senhor é os nossos olhos. O Senhor seja os nossos olhos. O Senhor seja os nossos ouvidos. Aonde a gente não ouve, não vê, o Senhor ouve e vê. Aonde a gente não entra, o Senhor entra, porque o Senhor é onipotente. O Senhor é onipresente. E o Senhor também é onisciente, sabe todas as coisas.
Por isso queremos te agradecer nessa noite. Ser conosco, Senhor, como tu foi e como tu é e sempre será com o teu povo. Ser conosco como tu foste com Gideão. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Livra-nos de todo mal em nome de Jesus. Amém. Preparados para lutar. Porém, há momentos que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Apregou, pois, agora aos ouvidos de todo o povo, dizendo: os covardes e medrosos voltem. Então o povo ouviu e começou a voltar. 1, 2, voltaram 20.000. Porém, há momentos que Deus quer agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: faz descer o povo às águas, e ali os provarei. E há de ser que aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. E Gideão